Boa tarde, turma, tudo bem? É que uma paciente minha me enviou esse vídeo hoje de uma influenciadora fitness que ela indica a restrição de glúten mesmo em pessoas não celíacas, afirmando que ela é prejudicial à saúde, principalmente saúde intestinal. O que vocês acham da gente fazer um trabalho sobre? Então, a gente viu no grupo, né, a demanda do professor Matheus, e aí a gente achou coerente fazer uma pesquisa sobre o tema. E o primeiro passo foi fazer a nossa pergunta clínica, a partir da técnica Bicod, e a gente escolheu o tema. Em adultos jovens saudáveis de 18 a 40 anos, não celíacos, a adoção de uma dieta isenta de glúten por pelo menos 4 semanas, em comparação com uma dieta equilibrada, reduz os sintomas gastrointestinais autonutridos. Então, nessa pergunta, a nossa população foram os adultos jovens saudáveis, de 18 a 40 anos, sem doença celíaca. A intervenção foi a dieta sem glúten, por pelo menos 4 semanas, que foi o tempo. A comparação com a dieta equilibrada e o desfecho foi a redução dos sintomas gastrointestinais autoinferidos. Então, agora a gente vai explicar mais ou menos como que a gente escolheu os escritores e as bases de estudo, né? Então, professor Marcos, para responder nossa pergunta PICT, a gente selecionou 6 bases de dados para fazer a nossa pesquisa, sendo elas a PubMed, a Cochrane, Epson, Lilacs e a PubMed. A gente encontrou 204 artigos, sendo 162 da Cochrane e 42 da PubMed. E depois de filtrar esses artigos, pela questão de tempo, tipo de estudo, público analisado, a idade desse público, a gente chegou em 6 artigos finais e a gente classificou esses 6 artigos finais pela grade para classificar a qualidade desse estudo. Esses 6 artigos que a gente achou, 4 foram ensaios clínicos randomizados, que são um padrão ouro na pesquisa para avaliar causa e efeito entre uma intervenção. Eles tiveram uma qualidade moderada, no que nos indica que tem uma confiança alta em que o glúten não causa sintomas gastrointestinais em pessoas saudáveis. Dos 4 artigos que a gente viu, um primeiro analisou adultos saudáveis e ele concluiu que o glúten não altera sintomas nem bem-estar em adultos saudáveis. E essa qualidade, pela tabela grade, foi moderada. Já o segundo estudo, que analisou pacientes com sintomas funcionais, ele nos diz que o glúten não reproduz sintomas na maioria dos pacientes, com uma qualidade baixa a moderada. O terceiro, que avalia pessoas sensíveis ao glúten não celíacas autodeclaradas, uma qualidade moderada, nos diz que há uma ausência de efeito do glúten quando uma dieta que evita alimentos irritativos contra o intestino. E por último, um estudo com a mesma população nos diz que a expectativa negativa contra a dieta com glúten causa mais sintomas do que o glúten. Nós também utilizamos 2 estudos observacionais, mas a qualidade desses estudos foi considerada baixa ou muito baixa. O primeiro deles, que teve como população, uma população geral francesa, teve como conclusão que há sim uma associação entre a evitação do glúten e a síndrome do intestino irritável, mas não há uma causalidade entre eles. O nosso segundo estudo observacional, ele teve como população pessoas não celíacas sensíveis ao glúten, em dieta sem glúten. E a conclusão deste estudo foi que a dieta sem glúten ela causa deficiências nutricionais e os sintomas eles persistem. Então, professor, a gente conseguiu concluir, depois da leitura desses 6 artigos, que a nossa evidência global é moderada e a gente encontrou que realmente não há relação comprovada entre o consumo de glúten e sintomas intestinais em indivíduos não celíacos. Foi a nossa população de escolha. Então, professor, com base nisso, a resposta para a nossa pergunta PICT é clara. Em adultos saudáveis e não celíacos, eliminar o glúten não reduz sintomas gastrointestinais quando comparados a uma dieta que inclui o glúten. Ou seja, a informação apresentada por essa influenciadora não tem respaldo científico. É importante ressaltar que muitos pacientes relatam essa melhora ao cortar o glúten, mas isso se deve a outros fatores e não ao corte do glúten em si. Pode ser pelo efeito placebo ou pela redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Isso, e outro detalhe importante é que a retirada de alimentos ricos em glúten, como cereais e integrais, eles podem trazer deficiências nutricionais sérias, como deficiência de fibras e vitaminas do complexo B. Então é muito importante a gente sempre individualizar a dieta para cada paciente e focar sempre em uma dieta equilibrada. Tem estudos que comprovam a sua eficiência. Por isso que é importante que a gente tenha cuidado, principalmente ao receber informações das redes sociais. Então, antes de acreditar ou repassar um vídeo, é sempre bom se perguntar: existe uma evidência científica?